Amém. Você pode sentar e abrir junto comigo a palavra de Deus na carta que escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós estamos numa série de reflexões sobre resoluções de ano novo. Mês de janeiro, a gente já meio que esqueceu que o ano virou, mas é muito comum entre dezembro e janeiro você tomar uma série de decisões. Aquela vontade de deixar tudo que não deu certo de 2025 lá em 2025 e renovar aquela esperança, tanto de alvos familiares, de alvos na família, de alvos materiais, de alvos de vida para este novo ano. E a gente então aproveita esse mês de janeiro para pensar numa série de reflexões sobre resoluções que não sejam tão convencionais. E eu quero te desafiar hoje com a resolução de decidir ser grato. Nós vamos pensar principalmente em Colossenses capítulo 3, versículo 15, mas também em outros textos. Os adultos, quem tem mais de 50 anos, talvez entenda esse tema melhor. Porque a grande maioria, assim eu imagino, dos que têm mais de 50 anos, passaram por aquela experiência maravilhosa de sentar na mesa do café e ter cuscuz e você fazer de conta que não estava com fome. E seu pai perguntar, não vai comer por quê? E a mãe dizer, porque ele não gosta de cuscuz. Ah, estava resolvido. A semana toda, o mês todo ia ser cuscuz para você aprender a comer cuscuz. A ser grato porque tinha cuscuz. Quem passou por isso? Quem passou por isso? Olha aí. Entregou a idade de ter mais de 50. Sim, a gente tinha naquela época, por isso que eu estou dizendo que os adultos têm mais, não era só cuscuz, era qualquer coisa, isso é apenas um exemplo de muitas coisas que aconteciam. Os adultos tinham mais gratidão, reconheciam que cada oportunidade era preciso agradecer, porque era melhor não ter, ou melhor dizendo, desculpa, era melhor ter o que você não gostava do que não ter. E a ideia de não ter era muito trabalhada, de valorizar o que a gente tem. A foice, a enxada, ou qualquer ferramenta, o trator, o tobato. Eu aprendi que tinha uns tratorzinhos antigos, né, os tobatos. A gente viu isso muito na Ásia. Era o que tinha. Descobri que é tipo um negócio que você empurra, né, tem que controlar a direção, a velocidade do motor. É o que tinha, mas era bom. Os adultos viviam mais isso, de agradecer o que tem, de não viver uma vida murmurando, de não viver uma vida pensando mais no que não tem, no que tem. Mas hoje, por isso a ideia de pensar nesse tema, nós vivemos numa geração que é diferente, que existe muito mais comparações, que é muito mais motivada por redes sociais, por status. Nós somos a geração que despreza uma loja que vende uma coisa de R$ 50 para comprar de 500 na loja de grife. Nós somos a geração que compra mais a marca do que o próprio objeto, o próprio produto. Porque vivemos uma geração que é muito de comparação. E isso traz sobre os mais jovens, não que sejam somente os mais jovens que têm que pensar nesse assunto, muito mais pressão, muito mais essa sensação de insatisfação, essa sensação de que, eu não tenho tudo, eu não tenho o suficiente, eu não tenho o que quero, eu não vivo o que quero. Jovens que podem ter famílias maravilhosas em Rio Verde, mas ficam pensando, aqui não é um bom lugar. Mas repito, o pensamento não é só com juventude, o pensamento é esse pensamento de não sermos gratos pelo que tem. E que termina fazendo que no nosso tempo de adultos, e eu volto a insistir a quinta vez, eu não estou pensando numa guerra de gerações, mas as pressões que nós vivíamos era a pressão do ter.
E quando a gente tinha, a gente agradecia. A pressão que se vê hoje não é tanto a pressão do ter, é mais essa pressão da comparação, é mais a pressão do status, é mais a pressão da felicidade, é mais essa pressão interna. Você pode até ter tudo, você pode até não estar sendo pressionado pelos pais, pode não estar sendo pressionado por ninguém, mas há um sentimento de que falta algo, essa busca constante, como se a gente de fato vivesse muito controlado pelo marketing. Marketing, ele não vende o produto, marketing vende a necessidade, ele cria uma necessidade para depois você comprar a solução dessa necessidade. A gente vive muito isso. Por isso, a importância de pensar no tema de sermos gratos, porque isso gera nas nossas vidas muita ansiedade. E a gente fica até naquele dilema: eu sou ansioso porque eu não tenho gratidão? Ou a minha falta de gratidão gera ansiedade pelo que eu não tenho, gera ansiedade porque eu olho muito para o que falta? Um alimenta o outro. E esse tema de gratidão, antes da gente pensar exatamente em Colossenses 3,15, ele é central na Bíblia Sagrada. Se você vê Romanos 1,21, ainda como introdução, turma aí da mídia, Romanos 1,21, o que a palavra de Deus diz, Romanos 1,21, é que todo afastamento de Deus, toda a idolatria, esse é o contexto de Romanos 1. Romanos 1 é claro em dizer, tudo que se podia conhecer de Deus está revelado na criação. Nós não precisamos pregar para quem nunca ouviu, porque não há quem nunca ouviu. Esse é o argumento de Romanos 1. Ninguém é inocente diante de Deus, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Jesus, mesmo que nunca tenha escutado falar de uma cruz, mesmo que nunca tenha ouvido e cantado o que a gente cantou hoje. Mas quando ele olha para a criação, quando ele olha para as coisas criadas, ele vê que há um Criador. Ele vê que há alguém acima de tudo. Esse é o argumento de Romanos 1, que não há quem nunca ouviu, porque todos ouviram na criação, todos ouviram na consciência, na lei da consciência em seus corações. E nesse argumento, Romanos 1,21 coloca a falta de gratidão, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, terminaram se tornando nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato se obscureceu. E os versículos desse contexto todo dizem então que houve a idolatria. Sim, porque a gratidão me faz devedor. Você conhece aquela frase de para-choque de caminhão? Deva dinheiro, mas não deva favor. Dinheiro eu sei quando eu pago. Favor, não dá para saber. Essa é a ideia de Romanos 1, que de tantas pessoas serem ingratas e não reconhecerem o Criador, elas criaram ídolos, que elas controlam, que elas podem manipular por seus votos, por suas promessas, por seus sacrifícios, e o Criador não. Mas entende a importância da gratidão na própria história da teologia, na própria história da revelação? 2 Coríntios 5,14 é outro texto que explica muito bem a importância da gratidão, porque podemos chamar, segundo aos Coríntios 5,14, de a anatomia da graça. Como é que funciona a graça de Deus? Por que que um viciado se livra do vício? Por que que uma pessoa presa num pecado se torna livre? Por que que alguém preso numa angústia, numa depressão, numa amargura ou em qualquer outro comportamento se torna livre? Como que se processa a salvação em Cristo Jesus? Romanos 5, 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo nos domina. Nós estamos acostumados com a expressão que diz: o amor de Cristo nos constrange.
não tem como, reconhecendo o amor de Deus, não ser grato. E se eu estou sendo tentado a adulterar, quando eu lembro que Jesus morreu por mim, eu digo, não, mas eu posso até fazer isso com a minha esposa, mas eu não posso fazer isso com Jesus. Não que a minha esposa seja menos importante, mas quando eu entendo o amor de Deus, eu posso ser tentado a ser desonesto. Uma simples caneta. Estava chegando, a gente precisou registrar vários documentos da igreja esses dias, mudança de diretoria. Eu assinei os documentos do cartório e levei a caneta. Mas ao chegar no carro, o que é que a gente sente? É só uma caneta. Mas eu tenho que voltar e devolver. Porque foi pela desonestidade que meu Jesus morreu, e eu não vou entristecer o meu Jesus. Aquela caneta não vale. Lógico que o cartório compra caneta de 50 centavos. Por que eu tenho que voltar do estacionamento, caminhar, por causa de 50 centavos? Era menos, que a caneta já estava usada. Mas é porque o amor de Cristo me constrange. Por causa dele, por causa da gratidão que eu tenho a Jesus. Eu não posso praticar o pecado de forma natural, como se nada tivesse acontecendo. Percebe na própria teologia a importância da gratidão? Outro texto introdutório, esse 1 Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18, que reflete claramente como esse tema da gratidão, ele é constantemente repetido. Mais de uma vez, mais de 5 vezes, ele é constantemente repetido. O que é que diz? Em tudo, deem graças. A gente sempre lembra, não é por tudo. Sim, tem coisas que não dá para agradecer. Tem coisas que fazem machucar muito. Eu posso agradecer pelo meu pai. Conversava hoje com uma pessoa sobre isso. Ele investiu na minha vida, ele me criou. Mesmo que eu não tivesse um grande relacionamento com ele, mesmo que ele tenha me feito diversos males, posso até não agradecer só por ele, mas eu preciso ser grato pelo meu pai. Não é por tudo, é em tudo, em todas as circunstâncias. Sejam gratos, em toda e qualquer circunstância. Esse é um tema recorrente, não apenas nos mandamentos, mas nos exemplos. Paulo e Silas, em Atos 16, na prisão, sofrendo perseguição, tinham passado por uma série de castigos, presos, acorrentados, e faziam o quê à meia-noite? Cantavam, louvavam. Viviam a expressão de 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Louvavam pelo conforto do Espírito, louvavam pela igreja firme e forte que estava nascendo em Corinto, louvavam porque aquelas algemas tinham propósito. Não agradeciam a dor dos sofrimentos, não agradeciam a dor do que haviam passado, mas estavam gratos. A gratidão é muito importante na Bíblia, ela está presente em todos os espaços da Bíblia. Outro grande exemplo de em tudo dai graças é Abacuque, o profeta que começa reclamando tanto. O profeta que questiona o próprio Deus. Primeiro ele questiona, o senhor não está vendo? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor que é tão puro de olhos, não está vendo o que está acontecendo? Na segunda reclamação, Abacuque diz, eu não estou entendendo não, Deus. O senhor vai fazer o injusto, vai pegar o pecador pior, Babilônia, para punir o pecado de Israel? O senhor acha isso certo? Essa é a conversa de Abacuque. O senhor acha isso certo? Mas na conversa com Deus, Abacuque se transforma tanto, se torna tão grato,
desenvolve esse sentimento tão forte no coração, que o último cântico de Abacuque a gente canta com muita frequência. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que a oliveira minta, o fruto da oliveira não esteja presente, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei no meu Deus. A gente então percebe, é isso que a gente vai ler em Colossenses 3,15, melhor dizendo, que a gratidão, ela controla o coração, não as circunstâncias. Se você gosta de anotar frases, essa é a frase da noite. A gratidão controla o coração, não as circunstâncias. Você é um jovem que está pensando, meu Deus, o que é que eu faço nesse fim de mundo, Rio Verde? Papai podia me botar para estudar em outro lugar, mamãe podia me tirar daqui. Não tem nada. Sim, tem muitos jovens com esse sentimento, muitos. A gratidão não controla essa situação, mas controla o coração. Igual a gente que aprendeu a gostar de cuscuz, não foi? Porque papai disse, é o que eu tenho hoje. E comida a gente nunca rejeita. E a gente aprendeu a gostar e a comer satisfeito. Porque a gratidão controla o coração, os sentimentos, não as circunstâncias. Isso que está no texto que escolhi para pensar com os irmãos, em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E além dessa paz, sejam agradecidos. Vivam agradecidos. Eu lembro que, não vou dizer a data, mas nós tivemos uma reunião de lideranças do Brasil todo. E aquela reunião foi marcada por um certo desabafo. A gente terminou, pelas circunstâncias que aconteceram naquela reunião, pela avaliação que foi feita de algumas coisas, terminou sendo um desabafo contra abusos, abuso verbal. E naquele local que nós estávamos tendo aquela reunião, tinha um jardim de oração com uma cruz. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Ficou parecendo na igreja evangélica brasileira que crente não usa cruz. Mas sabe por que ficou isso? Porque se você vai na igreja europeia, tem cruz. Se você vai na igreja americana, tem cruz. Se você vai na igreja africana, tem cruz. Até na igreja asiática é comum ter cruz. Por que o brasileiro não tem cruz? Por que a igreja evangélica é meio que avessa à cruz? Porque na época que o Brasil foi império, principalmente americanos, aproveitaram da ocasião para exigir mais liberdade religiosa. E como o império era católico, não era laico, não era um governo laico, esse império foi bastante influenciado pelo catolicismo para dizer, ok, se não tem jeito, se a gente precisa dos investimentos estrangeiros, e isso implica em ter que permitir que os protestantes construam igrejas, pois que se proíba os protestantes de colocarem cruzes, para não gerar confusão entre uma igreja protestante e uma igreja católica. Mas foi uma proibição política, porque a cruz é um símbolo cristão. Não há proibição bíblica nem cultural no restante do mundo contra o uso de cruz. Mas no Brasil ficou essa coisa assim, que se a gente botar uma cruz, pega. E aquele jardim de oração, fecha parêntese, aquele jardim de oração tinha uma cruz. Eu desafiei cada membro, cada líder que estava ali, a dizer, olha, nós temos que passar um tempo naquele jardim de oração. Nós precisamos ir para aquele jardim, orar. E quando você vai num jardim de oração que tem uma cruz,
Você termina, muitos acampamentos, muitos retiros espirituais têm essa dinâmica. É uma dinâmica diferente, porque traz, sim, uma sensação, a decoração é muito importante, viu, irmã Andréia? O aconchego é muito importante. E todos os líderes, então, foram àquela cruz para colocar ali, para confessar seus sentimentos contra aquela história de abuso que havia se tornado a mais comentada naquela reunião. E eu estou dando o meu testemunho, não me tornando melhor que qualquer um, mas aquela situação específica, tem outras que não, mas aquela situação específica eu já havia resolvido. Tudo que poderia ser de abuso na minha vida, eu já tinha perdoado e agradecido. Eu não estava mais olhando para a pessoa que havia cometido abusos verbais, eu estava olhando para o investimento dessa pessoa na minha vida e agradecido. Não estou falando de um argumento tolo, em que você se contenta com migalhas, não estou falando disso. Estou falando de que quando você agradece, quando você foca no bom, que é a ideia de Colossenses 3,15, a paz de Cristo vai reinar no seu coração. A paz de Cristo vai ser o juiz no seu coração. Foi para isso que vocês foram chamados, para viver em paz. Quando você busca a vontade de Deus, quando a paz de Jesus é o juiz para definir se você está ou não na vontade de Deus, e você anda na vontade de Deus, independente das circunstâncias que você não consegue controlar, mas o seu coração está em paz. Embora eu não pudesse negar a realidade do abuso, no meu coração, por só ter gratidão, eu estava em paz. Esse é o sentido de Colossenses 3,15. Se você está fazendo a vontade de Deus, ou se você busca a vontade de Deus, quando você está nela, você tem paz. E além da paz, a paz não é você que produz. A paz, é o que está escrito em Colossenses 3,15. A paz é aquele indicador que quando você está na vontade de Deus, você sente. Se você não estiver na vontade de Deus, não tem. Isso não é você que produz, isso é o Espírito. Mas há algo que nós podemos produzir em Colossenses 3,15, que é a gratidão. A gratidão, repito a frase, controla o coração, mesmo que não possa controlar as circunstâncias. A gratidão, ela é totalmente o oposto da murmuração. Totalmente. Se você está grato, você não murmura. Se você está grato, você não fica murmurando, não fica com aquelas reclamaçõezinhas. O povo de Deus no Egito, na saída do Egito, é o maior exemplo de murmuração. Tinha tudo no deserto, não faltava água, não faltava comida, mas eles diziam, ninguém aguenta mais esse maná. E é um bom exemplo o maná de como a gratidão transforma o coração e não as circunstâncias, porque quando eu olho só para a murmuração, eu penso em quê? Karine, o que tem para tomar café? Maná. Graças a Deus. No almoço, o que você fez, Karine? Maná. Eu já começo a pensar, o que vai ser de noite? Sim, a murmuração olha para isso, mas a gratidão faria o quê? De manhã vai ser maná frito, de noite vai ser maná com cebola, à noite vai ser... A gratidão não muda as circunstâncias, mas muda o coração. E aquilo que era objeto de reclamação se torna objeto de
Gratidão. E por estar em paz e ser agradecido, você é capaz de transformar. E eu sei de muita gente aqui que passaria 40 anos criando receitas novas de maná. Eu sei que como se criariam aí grupos, comunidades inteiras para dar receitas de como fazer maná diferente. É o coração grato. É o coração que não controla as circunstâncias, mas controla a si mesmo. É o oposto de insatisfação. É o oposto de você nunca estar contente. Nunca. Há uma frase de para-choque de caminhão que eu sei que soa coach barato, eu sei que soa autoajuda barata, mas era uma frase de para-choque mesmo de caminhão que diz: eu não tenho tudo que amo, mas isso é não viver na insatisfação. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Esse é o conceito de contentamento. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, mas eu não reclamo de hoje. Eu sou grato pelo que tem hoje. Portanto, gratidão é o oposto também dessa constante insatisfação, que sim, sendo bem direto, está muito presente na nossa geração Z, está muito presente na geração mais jovem. Parece que nada atende, parece que nada é suficiente. Somos chamados a ser uma geração que decide ser grata, muito grata. Gratidão é também o oposto de orgulho. Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, eu acho assim, é a história de Naamã. Naamã liderava um povo que estava dominando Israel. Eles haviam levado uma jovenzinha como escrava. E Naamã tinha uma doença terrível, que era lepra. E Naamã, então, ouviu aquela jovenzinha escrava. Ele não foi orgulhoso nesse momento. E ela disse: vá para Israel, que lá Eliseu vai dar conta disso. E ele foi. E antes de chegar na casa de Eliseu, Eliseu mandou o recado de para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. Ele disse: eu vou é nada. Eu pensei que eu, como general que sou, o cara ia me receber, ia me tratar bem, ia me fazer alguma coisa. Eu não vou fazer um negócio desse, não. Tem rio muito melhor. E o servo dele disse: mas meu senhor, o senhor já veio de tão longe, faz o que o homem está pedindo. Banhou a primeira vez e nada. Mas naquele primeiro banho ficou parte do orgulho. Banhou a segunda vez e nada. Terceira vez e nada, quarta vez e nada, quinta vez e nada, sexta vez e nada. Mas a cada banho, ele não estava sendo curado da lepra, ele estava sendo curado do orgulho. E no 7º banho, ele levanta, curado. E volta para agradecer. Não apenas muda o seu caráter, não apenas muda a lepra, mas muda também o seu caráter. Gratidão é contentamento. Gratidão é reconhecimento. E é uma coisa que a gente tem deixado de fazer uns aos outros. Se eu pedisse para levantar a mão, quem tem uma pessoa que você sabe que é grata, mas nunca disse, eu tenho certeza que praticamente todos levantariam a mão. Tem alguém na sua vida que é grato por sua vida, mas não costuma dizer? Extremamente comum. Os próprios, falando de novo com a geração Z, é tão comum fazer só coraçãozinho, só o joinha, só o coração mais tradicional, mas não verbalizar, porque é grato. Por tudo isso, pela teologia, pelo mandamento, pelo bem que nos faz, eu te desafio a ser grato. Eu queria terminar com a nossa dinâmica de quarta-feira. Túlio, tenta lá, Túlio. Tenta lá, Túlio, no piano, para ajudar a turma. Nas quartas-feiras, nós fazemos uma dinâmica que fizemos também dia 31 de dezembro, eu te desafio a fazer agora.
a levantar 10 dedos. E aí baixando de um por um. Mas a cada dedo baixado, você agradecer por algo de hoje. A você fazer um exercício e encontrar agora, 10 motivos para agradecer por hoje. E eu posso aprofundar esse desafio. Escolha alguém e encontre 10 coisas para agradecer por esta pessoa. Leandro, levante os 10 dedos e cada dedo baixado é um motivo que você tem para agradecer pela Andréia. Pedro, levanta 10 dedos. Cada dedo baixado é um motivo para agradecer por seus pais. Arno, ou melhor, Liz, levanta 10 dedos e cada dedo baixado é um motivo de gratidão pela Fernanda. Pedro, você consegue encontrar 10 razões para agradecer pela vida dos seus pais? Leandro, você consegue encontrar 10 razões para agradecer por sua esposa? Liz, você consegue encontrar 10 razões para agradecer por sua filha? Eu sei que podemos. Eu sei que podemos. Eu te desafio a fazer isso agora, a desenvolver esse espírito de gratidão, a pensar em 10 motivos para agradecer hoje. Mas no segundo momento, eu te convido a curvar a sua cabeça e começar a orar agora, e a contar 10 motivos para agradecer hoje. Mas eu te desafio a escolher uma pessoa. Seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho. E agradecer, e exercitar mesmo, e encontrar, e lembrar de 10 motivos para agradecer por essa pessoa. Talvez alguns aqui precisem de um desafio mais ousado. Encontrar 10 motivos para agradecer pela igreja. Porque talvez ela não esteja no centro, não que ela tenha que ser o centro é Deus e sua família. Mas talvez esteja com um sentimento muito contra e precise ser grato. Eu vou ficar calado por alguns minutos, alguns instantes. Eu te desafio a fazer essa dinâmica agora. Quando nós olhamos para nós, ó Deus, nós entendemos que temos muito mais para agradecer do que para reclamar. E nós pedimos, Pai, primeiro, esse reconhecimento, a capacidade de reconhecer quanta coisa boa o Senhor nos deu hoje.
Eu te agradeço como foi bom o almoço que participei, como foi bom a classe da EBD, como foi bom o tempo de descanso. Tantas outras coisas, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço a minha família, minha esposa, meu filho, e assim cada um aqui, Pai, também te agradece. Que nós, ó Deus, tomemos a decisão de sermos mais gratos. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar o nosso coração. Nos dá isto, esta capacidade. Nos dá também, Pai, coragem para expressar isso para pessoas que são tão importantes para nós. Restaura qualquer relacionamento e nos ajuda a viver isso, Pai. No nome de Jesus. Enquanto você continua em oração, se alguém entre nós que entendeu não apenas os textos ou o conceito em si da pregação, mas principalmente a ideia de 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Entendeu que Jesus morreu por você, e seja porque já veio preparado, porque alguma coisa, de alguma forma, o Espírito Santo tocou em você, e nesta noite você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, o que nós chamamos de conversão. Quero te pedir que você se identifique, para que a turma do discipulado lhe veja, lhe ajude nessa caminhada. Se alguém entre nós que agora toma a decisão de receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador, faça esse gesto. Nem sempre nós conseguimos identificar, são 4 alas, mas onde você estiver, faça isto. E alguém do discipulado vai estar lhe ajudando nessa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, e que nós desenvolvamos gratidão. E sede agradecidos. Vamos repetir? E sede agradecidos. Você pode até, eu sei que é uma dinâmica muito bobinha, mas até fala com a pessoa que está do seu lado. Seja agradecido. Seja agradecido. E se alguém da sua família que está do seu lado começa a praticar a dinâmica, diz: muito obrigado. Obrigado por você ser o que é na minha vida. Pode dizer isso. Que o Senhor nos abençoe.